Amados irmãos, que a paz seja convosco. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Se encontra em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 para a nossa meditação essa noite. Amém, irmãos? Vamos ler apenas o versículo, seria considerado versos 20 ao 37, mas pelo tempo que não vai nos permitir que nós temos umas leituras boas para fazer em Gênesis, eu quero também considerar apenas os versos 26 ao verso 29. Amém, irmãos? Então diz assim a palavra do Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e de Gomorra, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Louvado seja Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. E nós vamos considerar, a pedido do irmão Juliage, sobre a mulher de Ló. Amém, irmãos? Vamos considerar a base do texto que nós acabamos de ler. E essa figura enigmática, que a Bíblia não fala nem o nome dela, mas que Jesus a usa como uma instrução para as nossas vidas, como um exemplo. E aqui nós temos alguns exemplos que nós podemos considerar nessa reflexão bíblica. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos o texto que nós acabamos de ler, dois detalhes, que leva à nossa reflexão. A primeira é que a vinda iminente do Filho de Deus, ela vem como um juízo para os habitantes da terra, Então esse dia da vinda do Filho de Deus, ele será um dia de alegria e de graças para uma classe da humanidade. Todavia, para o restante do povo, será um dia de dor, de lágrimas, certo? E aí nós vamos entender o porquê que o Mestre Jesus usou o exemplo da esposa, da mulher de Ló. A primeira parte que eu quero considerar com os irmãos é que o seguinte: Jesus ele vem de forma real e visível. Essa história de que Jesus vem e vem de forma súbita, secreta, e arrebata a sua igreja e leva para o céu, não existe. Isso é fora, extra-escrituras, é fora das escrituras sagradas. Isso é pensamento humano, ideologia filosófica inserido na crença das religiões que não tem nada a ver com as escrituras. Amém, irmãos? E a Bíblia esclarece quando ela diz assim, olha, capítulo 17, verso 24. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem na sua vinda. Então, quando um relâmpago ele sai de uma ponta, da terra, dos céus, de uma ponta a outra, como um relâmpago que ilumina desde o oriente até o ocidente, isso é, de uma extremidade a outra, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer que todos os seres vivos daquela região poderão contemplar visivelmente o relâmpago. Assim a Bíblia diz e esclarece, nós temos 1001 textos para provar que também visivelmente será a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Um outro texto para a gente ganhar tempo, eu quero resumir os textos, é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Os irmãos podem acompanhar aí, ainda acerca da vinda visível do Filho do Homem. Então nós temos aí, dentro dos exemplos de Lucas 17, a primeira parte, Jesus vem de forma real e visível. E aí nós confirmamos ali em Lucas 17, 24, e agora Apocalipse capítulo 1, versículo 7, para a nossa meditação, que diz assim, olha,
Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém, aleluia. Então nós acabamos de dizer que uma classe, uma parte da humanidade vai regozijar, se alegrar na vinda do Filho de Deus, correto? Mas a outra parte ela vai chorar amargamente, amém, irmãos? E aí ele, segundo o que nós acabamos de ler, todo olho verá, amém. Nós poderíamos citar 1001 exemplos, mas um claramente transparente, nítido, imediato é o sol. O sol ele é visto por toda a raça humana, dos 4 pontos cardeais, isso é, de uma ponta a outra da terra. Amém, irmãos? Então o sol que nasce no Japão, nasce na Índia, na China e no Brasil. Mesmo, né, que a dimensão e a distância dessas nações não interrompem o vigor e a glória, né, da estrela maior, da luz maior que Deus estabeleceu como luz para o dia, né? Como diz, o sol para a luz do dia, a luz e as estrelas para a luz, para clarear a noite. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. E aí nós temos então o olhar para a mulher de Ló. Mas por que Jesus Cristo falou isso? E como entender? Olha, irmãos, nós entendemos que são muitos os significados que envolvem essa mulher. Mas um delas é a ansiedade pela vida física e o apego aos bens materiais, né? O poder aquisitivo, ele tem uma força tão grande na nossa vida que às vezes a gente não consegue controlar, né? Então, alguém pode empreender e ganhar e evoluir no seu empreendimento, né? Como um bom administrador, um bom investidor, como um bom empreendedor. Isso é louvável diante de Deus. Todavia, o coração humano ele não pode estar apegado à sua fazenda, à sua riqueza, mas sim ao Deus que te deu saúde e inteligência para tu alcançar a realização dos teus sonhos. Amém, irmãos? O que é totalmente contrário da vida humana, quer dizer que o homem trabalha, gasta toda a sua saúde para ele ganhar dinheiro e depois ele gasta todo o dinheiro que ganhou para recuperar a saúde e não recupera. Não recupera os anos de vida mal vivido, não recupera a infância da criança que ele não pôde acompanhar, não recupera os dias com a sua esposa e companheira que ele poderia conviver de forma real, nítida, transparente e honrosa, e não recupera também as noites mal dormidas, pela ansiedade se aquele dinheiro vai entrar ou não, se eu vou ter como pagar aquele boleto A, B ou C ou não. Vocês entenderam, irmãos? E aí, a isso nós usamos por Jesus, à luz das escrituras ali em Lucas 17, a mulher de Ló. O que aconteceu? Então vejamos. Gênesis capítulo 11, nos últimos versos da palavra de Deus ali no capítulo 11 do livro de Gênesis, fala da descendência de Tera. Tera, pai de Abraão, teve 3 filhos, Abraão, Arã e Naor. Arã, pai de Ló, ele morreu ainda em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E Tera chamou Ló e teve em seu ambiente familiar como um filho. E ali Abraão casou-se com Saraí, porque ela não tinha ainda o seu nome mudado para Sara. E Tera pegou os seus filhos e saiu, né, de Ur dos Caldeus da Mesopotâmia e foi para a cidade mais próxima, para a região ainda da Mesopotâmia, ali terras babilônicas, para a cidade de Harã, que por coincidência era exatamente o nome do filho que ele acabou de perder. Essa distância geográfica, segundo alguns historiadores, ela percorre ali no mínimo 850 quilômetros de distância. Então era uma distância considerável. Então a viagem foi longa. Então eles conseguiram vivenciar um grande percurso físico para chegar em Harã. Amém, irmãos? Chegando em Harã, Tera morreu. E encerra o capítulo 11 do livro de Gênesis. E aí o Senhor aparece a Abraão. Aleluia. E aí diz a Escritura Sagrada em Gênesis capítulo 12. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém, irmãos?
Eu serei contigo e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, meu servo Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, um servo de Deus obediente, pegou Sarai, sua esposa, seu sobrinho Ló, e tudo quanto tinha adquirido ao longo de sua vida, e partiu para uma terra que ele não sabia para onde ir. Amém, irmãos? E a Escritura diz ali em Gênesis 13, que Abraão desceu ao Egito. Chegando no Egito, Abraão teve medo da morte, irmã Valda. Por que Abraão foi para o Egito? Porque havia fome sobre toda aquela região que ele estava. Ao chegar no Egito, ele prosperou, né? E o rei do Egito lhe deu honra. Quando, ainda por causa de uma má interpretação e compreensão da vida familiar de Abraão, os homens trouxeram Sarai para junto do rei daquela terra, e ele, né, ali descobriu que ela era esposa de Abraão. E ali, ao partir Abraão daquela região, o rei do Egito deu a ele muitas fazendas e riquezas, honrando a Abraão pela sua vivência de honra naquela terra. Amém, irmãos? E saíram ricos, tanto Abraão como seu sobrinho Ló. E eles, né, alavancaram seus bens. A sua fazenda se multiplicou. E aí houve um acontecimento que nós precisamos reverenciar, né? Referenciar pela palavra de Deus aqui em Gênesis 13. Amém, irmãos? Diz assim, verso 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então naquela terra. Então Abraão disse a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Em algumas versões vai dizer somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de ti, Ló? Eia, pois, aparta-te de mim. Se tu, Ló, meu sobrinho mais novo, escolheres a esquerda, disse Abraão, eu irei para a direita. Se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Levantou, pois, Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era uma terra boa e bem regada pelas águas daquele rio, antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. E era aquela terra como o jardim do Senhor, como o Éden, como a terra do Egito quando se entra em Zoar, uma bela cidade. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na vida física da gente, na vida comum, nós somos obrigados, como seres humanos racionais e adultos, né? Isso é o que nos diferencia das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, é tomar decisão. E a tomada de decisão, ela é muito significante para as nossas vidas. Amém, irmãos? Se vocês observarem, a maior decisão que nós tomamos foi quando nós confessamos o nome de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Foi uma decisão sensata e boa, que com toda dor e lágrima e acontecimentos bons e ruins ao longo da carreira cristã, da vida espiritual que nós galgamos, ela garante a vida eterna. Amém, irmãos? Então foi a melhor decisão de nossas vidas. Todavia, na vida física comum, a gente precisa escolher o que vamos estudar, o que vamos comer, o horário de dormir, né? Como vamos cuidar do nosso corpo, aonde vamos trabalhar, em que vamos trabalhar e até quando nós vamos trabalhar ali como empregado, para que depois a gente possa ter o nosso próprio dinheiro e empreender num negócio que nós mesmos possamos administrar e ali fazer a nossa vida, né? Não sendo sujeitos ao sistema nem às autoridades humanas. Amém, irmãos? Todas são decisões físicas que nós precisamos ter. E um dia, por causa que chegou a dificuldade na terra, a falta de água, né?
e a falta de alimento para os animais no campo de Abraão e Ló, quer dizer que o rebanho aumentou tanto que não tinham comida suficiente, água suficiente para ambos. E os inimigos andando naquela região, vendo a fragilidade, podiam imediatamente invadir, tomar e saquear toda a riqueza dos dois. E para que eles não ficassem frágeis diante de seus inimigos e não brigassem como parentes chegados, como tio e sobrinho, que eles eram irmãos, literalmente, naquilo que diz respeito à consideração de um para com o outro, Abraão propôs para Ló separar. Todavia, a honra de escolha principal, primeira, era do mais velho, que era Abraão. Mas ele se desfez dessa honra e concedeu a Ló: não, meu sobrinho, escolhe tu. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. E eu tenho certeza absoluta que Deus haverá de me abençoar. Amém, irmãos? Qual seria então a atitude real, lícita e honesta e decisão mais sensata para Ló? Era não se separar. Lembrem-se, né, de Ruth e Noemi. Elas se separaram. Por quê? Porque elas tinham algo em comum, que era a crença no Deus Yahvé, o Deus de toda a terra. Então, se tivesse espiga para elas respigarem, viveriam. Se não tivesse, elas viveriam do mesmo jeito. Amém, irmãos? Elas estavam unidas mediante a fé que as ligou como mãe e filha, se elas não eram mãe e filhas. Amém? Isso deveria ser um exemplo, claro que Abraão e Ló vêm antes, para Ló. Ou serve de exemplo para nós, pela fé que nós temos no Deus de Israel. Amém? E aí o que aconteceu? Ló, levantando os seus olhos, viu toda a terra bem regada, às margens do Jordão. E aí imediatamente ele foi para ali. É lógico, eu também tenho certeza que qualquer um de nós iríamos. Tá certo, irmãos? Mas aí, por causa dessa decisão dele, à vista sensata, foi a pior decisão da sua vida. E o mal começou a alcançar a sua vida a partir daquele momento, a partir de então. É tanto que na hora que ele sai, o Senhor então se manifesta para Abraão. Né? Nós lemos até o versículo. Até o versículo 12, não foi 11? Apartaram-se um do outro, não foi assim? Então, verso 12, né? Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Então, Abraão ficou aonde? Em Canaã, que era o local que Deus havia determinado para a sua vida. Amém, irmãos? Mas Ló foi para onde? Para a terra do pecado, para Sodoma. Amém? E aí diz assim, olha: ora, eram maus os habitantes de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te, pois, agora os teus olhos, e olha desde o lugar em que estás. Olha para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda a terra de Canaã que tu vês nesse instante, Abraão, né? Eu te darei a ti a tua semente para sempre. Amém, irmãos? Levanta os teus olhos, Abraão, e olha desde o oriente ao ocidente, desde ao norte ao sul, leste ao oeste, e toda a terra que tu vês, hei de dar a ti a tua descendência como herança, conforme eu te prometi antes de tu chegar aqui. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. E aí, diz assim, olha: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. Farei a tua semente tão numerosa como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar a tua semente, o pó da terra, assim também será contada a tua semente. Levanta-te, Abraão, e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou próximo aos carvalhos de Manre, que estão junto ao Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, irmãos? Então ele habitou próximo aos carvalhais de Manre, e ali edificou em Hebrom, né, uma terra que amanhã seria de Caleb como herança, né? E ali ele adorou ao Deus dos céus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Amém, irmãos? Depois disso, os reis de Sodoma e Gomorra quebraram uma aliança política com Querdaolaomé, um dos reis daquela região. E ali tivemos uma guerra em Gênesis capítulo 14, de 5 reis contra 4, uma guerra política.
E ali, aqueles homens invadiram as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas e tomaram tudo o que as pessoas tinham. E Ló ficou pobre e se tornou prisioneiro de guerra. Vocês estão vendo, irmãos? Quando alguém faz uma má escolha para a sua vida, o primeiro passo é a escolha, lógico. É por isso que é uma escolha, quer dizer que você decidiu aquilo para a sua vida. Mas aí o mal ele vai sendo acrescentado dia após dia. Amém, irmãos? Depois disso, houve uma rupção, né, nos laços políticos e houve uma guerra. E aí esse rei invadiu a cidade, levou a um local ermo, e naquele ponto o seu exército foi mais forte do que os exércitos de Sodoma e Gomorra, e eles tomaram a autoridade da cidade, tomaram as famílias como despojo de guerra e tomaram todos os bens, e Ló também perdeu tudo que tinha para os reis que estavam junto com os inimigos de Sodoma e Gomorra. Amém, irmãos? Mas como Deus é muito bom, deixou que um homem escapasse daquela guerra e de ser prisioneiro de guerra. E esse homem foi para onde? Até Abraão. E disse: olha, Abraão, não trago boa notícia lá daquelas terras, lá da Campina, lá próximo ao Jordão. Os reis invadiram a cidade, tomaram Sodoma e Gomorra e levaram tudo que aqueles reis tinham, inclusive teu sobrinho Ló, também agora é prisioneiro de guerra. Amém, irmãos? E Abraão, um homem crente, um homem valente, um homem destemido, chamou os seus principais aliados e disse: olha, nós precisamos, né, empreender uma grande batalha. Eu tenho um parente, né, e ele foi virado em prisioneiro de guerra e eu quero libertar. E aí nós vamos à guerra e nós vamos vencer. E vocês escolham para si o que vocês querem tomar desta guerra. Eu só quero o meu sobrinho e a sua família em paz, estando em meu regaço. Amém, irmãos? E eles foram. Então Abraão levou 318 líderes tribais. E esses homens, chegando no ambiente de guerra ali próximo à região de Dan, foram divididos em dois grupos, 159 para cada lado. E eles venceram, né, os reis que haviam invadido e tomado a cidade de Sodoma e Gomorra. Amém, irmãos? E aí, o rei de Sodoma veio para Abraão para lhe agradecer e disse: Abraão, é o seguinte, me devolve somente a minha família, e toda a riqueza fica para ti, como despojo de guerra. E o crente Abraão disse: não. Aleluia. Não seja o caso de que tu saia da minha presença e diga que o rei de Sodoma enriqueceu a Abraão. Eu não quero absolutamente nada, senão o meu sobrinho e tudo que lhe pertence. Tão somente os 3 homens que foram comigo, que tomam e façam por sua parte aquilo que eles trouxeram de despojo de guerra. Amém, irmãos? Então Abraão disse assim: olha, rei de Sodoma, eu não quero nada teu. A tua riqueza é tua. A minha vida e a minha riqueza, os meus bens, é a minha família. E a graça de Deus que está sobre mim. Amém, irmãos? Depois que o rei de Sodoma saiu da presença de Abraão, sabe quem apareceu para ele? Melquisedeque, o sumo sacerdote dos bens futuros. E Abraão pegou dos despojos de guerra tudo que ele tinha alcançado e dizimou para Melquisedeque. Amém, irmãos? Abraão pegou dos despojos de guerra e dizimou para Melquisedeque, reconhecendo o poder de Deus que estava em sua vida, como um sumo sacerdote vindo da parte de Deus. Amém, irmãos? E aí, né, nós temos os capítulos que seguem, mais à frente, e aí nós chegamos no capítulo 18 para a nossa conclusão desta reflexão. O que nós fazemos quando Deus apresenta-se de forma nítida e clara para as nossas vidas? E como nós podemos reverenciar a Deus, né? Aquele que tudo pode, aquele que é tão bom e misericordioso para com as nossas vidas? Capítulo 18 do livro de Gênesis vai dizer: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando já tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto dele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e se inclinou-se, prostrando-se em terra. E disse a eles: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-lhes que não passes de teu servo. Irmãos, a forma que você recebe as pessoas, dá a elas o direito, né, e a graça de também te receber. E o carisma com que você recebe as pessoas, sendo
um bom receptível, né? Sendo bem recepcionado, aquele visitante que foi à tua casa, ele volta. Amém, irmãos? E aí Abraão viu 3 homens diferentes entrando naquela região, entendeu que aqueles homens vinham da parte de Deus e disse: venham à minha tenda e eu quero servir vocês. E dobrando-se os reverenciou, porque Abraão, como nós, só adora ao Deus dos céus. Amém, irmãos? Nós, como filhos de Deus, só adoramos ao Deus Yahvé, ao Deus de Abraão. Mas Abraão, honrando, reverenciou aqueles homens. E eles foram até a tenda de Abraão. E ali, eles vieram a Abraão prestigiar e trazer 2 notícias. A primeira, que ele ia ter um filho, depois de um tempo, período de 1 ano. E a segunda, que eles iam destruir Sodoma e Gomorra. Amém, irmãos? Quando eles saem da presença de Abraão, após a promessa que ele seria pai, né, que veio o riso da Sara. Por isso que Isaac tem esse nome, né? Porque Sara se riu quando ouviu falar pelos anjos que Sara engravidaria na sua velhice, enfim. Eles disseram que nós temos algo a resolver. E está ali relacionado àquelas terras de Sodoma e Gomorra. Opa, Abraão tinha acabado de libertar Ló. Ló deveria estar ao lado de Abraão, honrar e considerar o seu tio que havia libertado como disposto de guerra. Mas ele voltou para onde? Para a cidade do pecado. E aí o Criador, que é bendito eternamente, disse assim: olha, ocultarei eu o que faço a Abraão, visto que ele será uma grande nação na terra. Amém, irmãos? 2 anjos foram em direção àquela cidade, um ficou. E aquele anjo começou a dizer para Abraão que aqueles 3 homens, que eram anjos, iriam fazer na região de Sodoma e Gomorra. Amém, irmãos? E eles disseram: nós vamos destruir aquela cidade, se for constatado o pecado naquela cidade, porque o glamour daquela cidade que alcançou toda a terra tem trazido para ela um status de cidade do pecado. E eu quero saber se realmente é assim. E Deus, para confirmar que havia pecado em Sodoma e Gomorra e nas regiões circunvizinhas, enviou 3 anjos para constatar. E ali estava vivendo quem? Ló, o sobrinho de Abraão. Amém, irmãos? E aí Abraão disse assim: olha como é bom ser crente. Olha como é bom ser crente. Disse o Senhor, verso 17: ocultarei eu o que faço a Abraão, visto que será uma grande nação na terra, né? Verso 18: porque eu tenho conhecido, 19, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os meus caminhos, o caminho do Senhor, e para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor se faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Abraão seria obediente, ensinaria a sua descendência a ser obediente. Disse mais o Senhor: porquanto que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e por conta que o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então ele disse assim: os anjos vão lá, se tiver pecado eu vou destruir, se eles não forem pecadores, meus anjos vão voltar para trás e a missão estará concluída. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Chegou-se Abraão e disse: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver ali 50 justos naquela cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos, e então que estão dentro dela, longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja contado com o ímpio, longe de ti seja. Não farias, pois, justiça ao juiz de toda a terra? Então Abraão cobrou de Deus a sua misericórdia. Amém, irmãos? Porque a causa de nós estarmos vivos é a misericórdia do Senhor que nos tem alcançado. Amém? E Abraão queria com essa palavra sensibilizar o coração de Deus para que toda a cidade não fosse destruída, mas ele queria alcançar quem? Ló, seu sobrinho e a sua família. Amém, irmãos? E aí o que aconteceu? Deus disse que não. E aí foi caindo essa contagem matemática, chegando a 10. Pergunto a vocês: tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra? Quantos tinham? 4. Mas aí uma era a mulher de Ló. Vocês entenderam, irmãos? Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, nós já sabemos disso, não é verdade? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque lá não tinha 10 justos e o pecado tinha consumido aquela
região juntamente com aquela nação. Mas Deus só ia fazer justiça àquela terra quando Ló saísse de Sodoma e Gomorra, porque ali tinha pessoas que buscavam a presença de Deus, no caso de Ló, com a sua família. Amém, irmãos? Mas o que aconteceu? Alguém ficou fora desse plano, né, da graça de Deus, quando nós temos ali no verso 24, pelo horário. Claro que nós iríamos considerar capítulo 19 um pouco mais, mas só para resumir. Os anjos chegam ali, irmão Anderson, e eles dizem assim: nós não temos lugar para ficar aqui, nós vamos ficar na praça, nós vamos para a casa de ninguém. Mas Ló foi até eles e disse assim: olha, se eu tenho achado graça diante de vocês, eu peço, vão para a minha casa. Eles disseram: não, nós não vamos para a casa de ninguém. Nós não chegamos nessa cidade para ir para a casa de ninguém. Mas Ló insistiu: venham para a minha casa, eu vou servir. Vou mandar fazer pão, vou servir vocês, vou trazer água para lavar os pés. Mas eu quero que vocês venham para a minha casa. Amém? Sejam os meus hóspedes. Amém? E quero servir a vocês, conforme Abraão havia feito, quando eles chegaram lá nos carvalhais do Manre, próximo à tenda de Abraão. Amém, irmãos? E aquela palavra constrangeu os anjos, e eles foram para a casa de Ló. O que aconteceu? Imediatamente os moradores daquela cidade, sabendo que tinha pessoas de fora ali dentro, foram invadir aquela casa para, né, perverter aquelas pessoas, para acometer-se de uma relação íntima e ilícita com aqueles homens. E aí Deus constatou que o pecado estava espalhado, estava enraizado no coração daquela cidade. Amém, irmãos? Ló foi tão justo que ele disse assim: olha, pessoal, eu tenho aqui irmãos, né? Ele chamou irmãos. Irmãos, eu tenho aqui 2 filhas, são virgens, peguem, entrem a elas, mas esses homens que vieram à minha casa, não tenham absolutamente nada contra eles, são os meus hóspedes. Eu preciso receber e tê-los sobre minha responsabilidade. Está aqui as minhas filhas. E aí eles acharam que Ló queria ser juiz sobre eles e tentaram arrombar as portas. E aí os anjos disseram: agora, Ló, é hora de sair de casa, porque a ação agora é nossa. Eles querem invadir, né? Eles querem invadir esse ambiente para trazer o mal à tua família, mas nós vamos trazer para ele o juízo de Deus, para o qual nós somos enviados. Amém, irmãos? Se apressa, pela madrugada, pega tudo que for teu e sai, né, dessa região. Verso 24 do capítulo 19, para finalizarmos, irmão. Então o Senhor fez chover. Não, vamos voltar um pouquinho, tá? Ao amanhecer, verso 15 de capítulo 19, tá bom? Capítulo 19, verso 15 diz assim, ó: ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas que estão aqui contigo, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Né? Que mais? 16, é isso? Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhes pegaram pela mão, os anjos, pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo que lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-lhe e puseram para fora. Então eles demoraram para sair da cidade, mas Deus foi o quê? Misericordioso com Ló e com a sua família. E os anjos pegaram-lhe pela mão, como crianças, e levaram para fora da cidade, provando que a oração de Abraão foi ouvida sobre a sua família. Amém, irmãos? Deus seja louvado. E os anjos, com as suas próprias mãos, pegaram a Ló, a sua esposa e os seus 2 filhas, e saíram daquele lugar, sendo o Senhor misericordioso, tirando dali e posendo fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te daqui pela tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Irmãos, Deus é um Deus muito bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Os detalhes da profecia bíblica demonstram a graça de Deus com a sua vida e com a minha vida, irmãos. A misericórdia de Deus, ela está além do que o pensamento humano pode alcançar. Era pouco para Ló sair de Sodoma e Gomorra com a sua família vivo. Era pouco para ele ter os anjos puxando pela mão para ele ir para um local seguro. Era pouco ter uma cidade para ele ir, mas ele escolheu um outro ponto para estar. E Deus concedeu. Amém, irmãos? Olha o que diz aqui, olha. Ló disse assim: não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia,
que a mim me fizestes para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar nesse monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eis que eu venha e morra. E eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena aquela cidade? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui que tenho aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. E saiu o sol sobre aquela terra quando Ló entrou em Zoar, entrou a vida ali. O dia clareou e a vida da família de Ló chegou em um ambiente seguro, porque Deus ouviu a sua oração. Amém, irmãos? E aí o que aconteceu? Fez o Senhor chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. E Ló estava com a sua esposa e com as suas 2 filhas. E a mulher de Ló, verso 26, tomou a pior decisão da sua vida. Diz assim, olha: e a mulher de Ló olhou para trás e foi ela convertida em uma estátua de sal. Amém, irmãos? O que Deus disse por meio dos anjos? Fujam, leva a tua família e tudo que tu puder levar em mãos e foge apressadamente para a cidade que Deus te concedeu vida. Mas não olhem para trás, porque o seu apego, o seu coração, o seu desejo, a sua ansiedade estava a sua vida por muitos anos ali naquela região. Quer dizer que tudo quanto aquela família tinha estava ficando para trás. Mas a Bíblia diz assim, olha: deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação deles estava garantida, eles poderiam trabalhar e alcançar tudo de novo. Amém, irmãos? Mas aí a mulher tomou a pior decisão da vida dela, que foi olhar para trás, e ela não alcançou sair dali com vida. E aí o mal ele se multiplicou sobre a casa e a família de Ló, porque as suas filhas cometeram um grande pecado com o pai, embriagando e dando origem, entrando à presença de seu pai, tendo relação íntima com seu pai, primeiro a mais velha, depois a mais nova, e geraram 2 nações, né? Os amonitas e os moabitas, que se tornaram os piores inimigos de Israel. Amém, irmãos? Então o mal ele só foi acrescendo de mal sobre mal, mal por mal. Um abismo chama outro abismo, como diz a Escritura Sagrada, e assim foi na família de Ló, por causa de uma decisão dele, como chefe, como pai de família, e de uma decisão de sua esposa e de sua mulher, quando ela olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Ali não foi o simplesmente olhar para trás, mas foi o apego à sua vida, a seus bens, ao seu passado que estava ficando naquela cidade. A ansiedade pelos bens e o poder aquisitivo fizeram com que ela saísse dali, né? Não viva, não com vida, mas que a morte a alcançasse quando foi ela convertida em uma estátua de sal. Amém, irmãos? Então que possamos olhar para a mulher de Ló e tê-la como exemplo do que não fazer. Amém, irmãos? Do que não fazer, para que o nosso coração esteja voltado, né, ao reino de Deus e à sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas para a glória do Deus de toda a terra. Amém? Então vamos encerrar com uma oração. Peço desculpas aí pelos quase 10 minutos que nós passamos, mas tinha que considerar o final da reflexão, né? E aí passou ali, acho que 7 a 8 minutos, um pouquinho além do horário demarcado. Mas eu agradeço a atenção de vocês e peço perdão pelos 8 a 9 minutos que nós passamos, né? E que Deus possa ter falado aos corações de vocês, irmãos, como falou comigo quando eu fiz essa reflexão bíblica sozinho na minha casa, quando alguém me perguntou o que era esse exemplo dessa mulher, e aí veio então a origem de uma reflexão bíblica na congregação local, um estudo lançado, e hoje também a memória desse aqui na congregação do Conjunto Timó. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus para a glória do seu nome.